Oi, meus amores do nono ano, aqui é a Crislaine, professora de Biologia de vocês. Estou com muita saudade de vocês, mas vamos dar continuidade mesmo assim um pouquinho à distância. Porém, vocês sabem que o carinho que eu sinto por vocês é muito grande, eu sei que vai chegar aí. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e nós vamos para o capítulo 4, vamos falar sobre lipídios, entender um pouco sobre as características dos lipídios. Os lipídios eles são compostos orgânicos, oleosos ou gordurosos. Então, automaticamente na sua cabeça, ao ouvir a palavra lipídio, você já deve se remeter ao fato de gordura, certo? Uma característica muito importante dos lipídios é que eles são insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos. Como assim? Quando nós pegamos lipídio, como por exemplo aqui nesse copo gordura, e misturamos com água, por mais que nós mexamos esse lipídio com a água, ele não vai misturar. Percebam aqui na imagem, ele não vai misturar, ó, justamente pelo fato dele ser insolúvel em água. A água não vai conseguir desmanchar esse lipídio. Já quando nós misturamos esse lipídio à acetona, e misturamos esse lipídio, percebam que algo diferente acontece. Ele começa a desmanchar parte da gordura que está dentro do copo. Espero que tenham compreendido a diferença entre solúvel e insolúvel. Percebam então que os lipídios eles estão envolvidos também no fornecimento de energia e eles fazem parte da membrana plasmática celular. Lembrem-se que a célula, percebam que a célula, vocês devem lembrar, ela possui a membrana plasmática. No caso das células eucarióticas, possuem um núcleo celular. E essa membrana plasmática, que é essa membrana de fora, que vai ajudar a controlar a entrada e saída de substâncias dentro dessa célula, essa membrana plasmática, que tem uma função tão importante, ela também é composta em parte por lipídios. Os lipídios eles não possuem uma estrutura química bem definida, porém eles possuem ácidos graxos como unidade fundamental. Esses ácidos graxos que eu acabei de falar, eles são ácidos orgânicos longos que podem possuir de 4 a 24 átomos de carbono. É o caso dessa imagem, dessa representação aqui embaixo do grupo carboxila, por exemplo. Percebam então que ele possui toda essa quantidade aqui de carbono e que ele não é polar. Como assim não é polar? Não sei se vocês devem lembrar que eu falei agora há pouco que os lipídios eles são insolúveis em água. Justamente pelo fato dos lipídios serem apolar ou não polares, eles são insolúveis em água, não conseguem ser desmanchados na água. Os lipídios são classificados em glicerídeos, cerídeos, carotenoides, esteroides e fosfolipídios. Nós vamos começar falando sobre os glicerídeos. Os glicerídeos são representados por gorduras e óleos e eles são formados geralmente pela ligação de dois tipos de moléculas, um glicerol e 3 ácidos graxos. E qual seria a diferença entre esses óleos e essas gorduras? A temperatura ambiente, o óleo, ele fica no estado líquido, certo? As moléculas, os átomos que compõem esse óleo, eles ficam mais ou menos afastados, eles têm uma força de atração não tão forte. Já no caso da gordura, no estado ambiente, ela fica no estado sólido. A força de atração entre as moléculas é muito grande, o que faz com que elas fiquem no estado sólido. Outra diferença entre os glicerídeos é que, no caso dos óleos, a grande maioria deles tem origem vegetal, como por exemplo o azeite de oliva. Já no caso da gordura, geralmente ela tem origem animal, no caso, por exemplo, da gordura do porco. Outra classificação dos lipídios são os cerídeos. Os cerídeos eles são representados pelas ceras e eles são formados por um álcool ligado a um ou mais ácidos graxos. As ceras elas são mais abundantes no reino vegetal, porém elas ainda estão também no reino animal. No reino vegetal, as ceras têm uma função muito importante, que é impermeabilizar a folha. Ela vai fazer com que a folha não perca água para o meio externo,
ou também vai ajudar a impedir que entre água na planta pela folha, fazendo com que a raiz da planta consiga absorver essa água através do solo para levar de folha a folha até a planta. Já no caso dos animais, as ceras têm uma função bastante importante. Por exemplo, no caso das aves, como patos e gansos, ela vai ajudar na flutuação do animal ou também vai ajudar na impermeabilização das penas desse animal. Alguns animais têm a glândula uropigiana, no caso das aves, por exemplo, a galinha ou até o pato mesmo. Ele vai levar esse bico até a glândula uropigiana, que fica próxima à cloaca desse animal, no final aqui, vai passar essa cera por todas as penas durante o dia, várias e várias vezes, para fazer com que as penas deles continuem ficando impermeáveis. É por isso que é comum, talvez você vê uma galinha chovendo e a galinha molhando, sem sofrer nenhum tipo de frio, sem sofrer com aquela temperatura, justamente porque a água não vai conseguir penetrar nas penas da galinha, já que através da glândula uropigiana ela pegou a cera e espalhou por todo o seu corpo. Nós seres humanos também, assim como outros vertebrados, produzimos as ceras. As ceras que nós produzimos, elas são utilizadas geralmente na nossa pele para ajudar na flexibilização da pele ou também no caso a cera do ouvido, que é uma forma de proteção do nosso corpo. Os carotenoides também fazem parte dos lipídios, é o terceiro grupo a ser estudado. Eles são lipídios que possuem pigmentação vermelha, laranja ou amarela. Então ele vai ser encontrado geralmente em muitos vegetais e alimentos que têm os carotenoides têm uma grande fonte de vitamina A e são bastante importantes na visão dos animais. Os esteroides. O esteroide mais conhecido por nós é o colesterol. Ele é um componente fundamental na composição da membrana plasmática dos animais. No fígado ele vai ser convertido em sais biliares, os quais participam da digestão de gordura. Como assim? No nosso fígado, certo? Recorrentemente é produzido esse colesterol que vai ser convertido nos sais biliares para poder ajudar na digestão do nosso organismo. Algumas moléculas derivadas de colesterol são hormônios sexuais masculinos e femininos. O hormônio masculino, testosterona, e os hormônios femininos, que são os dois, estrogênio e progesterona. Também vai estar presente em hormônios corticoides e na vitamina D. A obtenção... De novo, Felipe. A obtenção de colesterol, ou seja... A obtenção... Para tu começar, assim, ó, porque quando eu cortar, às vezes a pessoa está falando num tom, aí quando erra e repete, aí voltei outra... entendi, aí tu começa a frase do começo. A obtenção, você quer dizer? Ok. A obtenção de colesterol. Como é que o colesterol vai fazer parte do meu corpo? Como é que eu vou obter esse colesterol? Há duas maneiras para a obtenção de colesterol, certo? Uma é por meio da produção, realizada principalmente pelo fígado, como nós acabamos de ver, e a outra é através da ingestão de alimentos geralmente de origem animal. As lipoproteínas são as moléculas especializadas na condução do colesterol. Essas são as moléculas que conduzem o colesterol por todo o nosso corpo, certo? Na membrana plasmática das células procarióticas não tem os esteroides, não tem colesterol. Lembrem-se que as células procarióticas diferem das células eucarióticas, porque as células procarióticas são células mais simples, elas não têm, por exemplo, um núcleo delimitado por uma membrana. Já nas células eucarióticas, que são células mais complexas, nós vamos sim ter colesterol, certo? Compondo essa membrana plasmática. Na membrana plasmática das células vegetais tem outro tipo de esteroide que não é o colesterol. Nós percebemos então aqui na imagem alguns alimentos que podem ser fontes de colesterol, alimentos esses de fonte animal, e o fígado, que é justamente a segunda maneira de obtenção de colesterol desse esteroide, que é através da sua produção. Vamos ler? Para ir além. Dois tipos de lipoproteínas são LDL, ou lipoproteína de baixa densidade, e HDL, ou lipoproteína de alta densidade. As LDL são as principais transportadoras de colesterol.
mas também tem a capacidade de transportar fosfolipídios. As HDL, por sua vez, transportam principalmente fosfolipídios, mas podem transportar também colesterol. O colesterol produzido no fígado e absorvido pelo intestino é transportado na forma de LDL até os locais onde será utilizado. O LDL é chamado de colesterol ruim, pois quando o colesterol está em excesso no sangue, as células diminuem a utilização do complexo LDL. Assim, em excesso, a LDL se acumula na parede dos vasos sanguíneos, originando a aterosclerose. As HDL são chamadas de colesterol bom, pois são responsáveis por transportar o excesso de colesterol até o fígado, órgão em que esse lipídio será metabolizado e excretado na forma de sais biliares. Ou seja, nós vamos perceber que o colesterol ele está de duas formas, a maneira boa e a maneira ruim. O LDL é conhecido também como colesterol ruim, enquanto o HDL é conhecido como colesterol bom. Qual é a função do LDL e do HDL? Ambos são lipoproteínas responsáveis por carregar, por conduzir, por levar esses lipídios por todo o nosso corpo. A diferença é que o LDL, quando em excesso, não vai mais transportar esse colesterol, ele vai ficar entupindo as nossas veias, certo? Impedindo que haja a passagem da corrente sanguínea normalmente. Já o HDL, que é conhecido como colesterol bom, no caso dele, ele não vai entupir a veia, pelo contrário, mesmo em excesso, ele vai continuar conduzindo, enviando esse colesterol para o resto do corpo, porque, como nós vimos agora há pouco, o colesterol não é uma coisa ruim no nosso corpo, ele é uma coisa boa, ele está presente em vários hormônios, ele está presente na construção da nossa membrana plasmática das células eucarióticas. O problema do colesterol é quando em excesso, que o LDL não consegue mais transportá-lo e o deixa entupindo as nossas veias. Os fosfolipídios é o último grupo dos lipídios a serem estudados hoje, fazem parte da constituição das membranas celulares e também são chamados de lipídios polares. Eles são formados a partir do resultado da ligação de moléculas de glicerol e dois ácidos graxos e de ácido fosfórico. Os fosfolipídios também são conhecidos como lipídios bipolares, porque ele possui uma parte que gosta de água e possui uma parte que não gosta de água. Como assim? Ele possui a cabeça hidrofílica e a cauda hidrofóbica. A cabeça dos fosfolipídios ela é afim de água, tem afinidade com a água, ela pode se misturar com a água. Já a cauda dos fosfolipídios ela é hidrofóbica, ela tem medo, tem fobia de água. Essa camada que não vai ficar próxima à água. É assim que os lipídios conseguem exercer a função tão importante no nosso corpo, que é armazenar essa energia, certo? Justamente porque ele consegue se proteger, se resguardar no nosso corpo, pelo fato dele conseguir ter uma parte da sua composição que gosta de água, que é a parte da cabeça hidrofílica, e uma parte que não gosta de água, que é o caso da cauda hidrofóbica. Vamos ler? O que é a gordura trans? Desde 2006, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, obriga todos os fabricantes a indicarem no rótulo a quantidade de gordura trans presente nos alimentos. Por outro lado, o Ministério da Saúde também tenta acabar com a utilização dessa gordura, seguindo o exemplo de países como Suíça e Dinamarca, onde ela é proibida. A perseguição tem um bom motivo. Estudos científicos comprovaram que essa gordura é extremamente prejudicial à saúde. Além de aumentar os níveis de colesterol ruim, o LDL, também diminui a taxa de colesterol bom, o HDL. Isso significa elevar o risco de arteriosclerose, infarto e acidente vascular cerebral, AVC. A gordura trans é o nome dado à gordura vegetal que passa por um processo de hidrogenação natural ou industrial. Algumas carnes e o leite já têm essa gordura, mas em pequena quantidade. O que preocupa mesmo são as gorduras usadas pela indústria, explica Samantha, nutricionista do Centro de Saúde Escola Geraldo Horácio de Paula Souza, da Faculdade de Saúde Pública da USP. A gordura vegetal hidrogenada faz parte do grupo das gorduras trans e é a mais encontrada em alimentos.
Esse processo de hidrogenação serve para deixar a gordura mais sólida e é ela que vai fazer com que os alimentos fiquem saborosos, crocantes e tenham maior durabilidade. O grande desafio atual da indústria é encontrar uma alternativa mais saudável à gordura trans, sem que os alimentos percam suas propriedades. A gordura trans não é sintetizada pelo organismo e por isso não deveria ser consumida nunca, mas como isso é quase impossível, o Ministério da Saúde determinou que é aceitável consumir 2 gramas da gordura por dia, o que equivale a 4 biscoitos recheados. Mesmo tendo isso em mente, um dos grandes problemas para o consumidor é conseguir perceber com clareza quanta gordura trans existe em cada alimento. A Anvisa determinou que quando uma porção do alimento possuir até 0,2% da gordura, o rótulo pode dizer que o produto não tem gordura trans, o que não é verdade, explica Samantha. Ou seja, se a embalagem traz os valores referentes à porção de 2 biscoitos e esses contiverem 0,2 gramas de gordura trans, o fabricante pode afirmar que o produto é livre dela. Ou seja, esse lipídio, que naturalmente não é tão prejudicial, mas através da industrialização se torna tão prejudicial à saúde, não deve ser ingerido em grandes quantidades. Por isso, você deve ter um cuidado muito grande com quais alimentos você está utilizando para se alimentar. Você deve ter cuidado com a quantidade desses alimentos que possuem gordura trans, porque eles são bastante prejudiciais à saúde. Então, vocês devem ter um cuidado muito grande com a quantidade desse lipídio que vocês estão obtendo através dos alimentos. Ter um cuidado muito grande com as gorduras trans, porque naturalmente ela não é tão prejudicial à saúde. Porém, através da industrialização, ela acaba aumentando os níveis de LDL, que é o colesterol ruim, e diminuindo os níveis do HDL, que é o colesterol bom, fazendo com que você possa ter grandes problemas de saúde em um futuro bastante próximo. Meus amores, tchau, um cheiro. Essa foi nossa aula de hoje. Até a próxima.